Pai, muito obrigado por essa oportunidade de poder ofertar e dizimar na tua casa, Pai. Nós sabemos que é o Senhor quem nos dá essa oportunidade. Nós sabemos que é o Senhor quem faz, é o Senhor quem nos dá, é o Senhor quem move o nosso coração para que nós venhamos entregar dízimos e ofertas nesta tarde. Por isso eu oro por cada dizimista, Senhor, que está aqui nessa tarde. Que o Senhor possa abençoá-los, Senhor. Que o Senhor possa multiplicar a casa deles, aquilo que o Senhor tem dado, cada semente. Possa multiplicar no teu reino, Pai. Possa multiplicar na casa dos teus filhos. Senhor, como o David já orou, nós consagramos a Ti. E declaramos, Pai, em nome de Jesus, uma semente poderosa para a salvação das almas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui, mais uma quinta-feira da presença de Deus, declarando esse tema, céus abertos sobre a nossa vida, céus abertos sobre a nossa casa, céus abertos sobre a nossa família. Amém? E alguns já me contaram alguns testemunhos do que Deus tem feito. E hoje nós vamos meio que na contramão. A palavra do Senhor fez queimar no meu coração essa semana. Parece uma palavra meio na contramão. Mas no final dela, ela se encontra na mão. Você vai perceber isso. É uma palavra de despertamento. É uma palavra de apontamento de caminho. É uma palavra rema. Uma palavra direta para aqueles que precisam nesses dias compreender o que está acontecendo e saber que decisão tomar. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta em Êxodo, no capítulo 1 de Êxodo. Capítulo 1 de Êxodo, você vai deixar a sua Bíblia aberta, nós estamos ministrando debaixo do tema céus abertos, e assim que você encontrar, se coloque de pé mais uma vez, deixe sua Bíblia aberta aí na cadeira do seu lado. Você vai preparar agora o ambiente do seu coração, da sua alma. Você vai deixar o seu espírito receptível agora à palavra de Deus, àquilo que o Senhor quer falar ao seu coração. Sabe, agora, logo depois do almoço, eu orava lá em casa e o Senhor dizia para mim, sabe, são tantas distrações, são tantas coisas para nos roubar a espiritualidade, são tantas coisas para nos fazer ouvir menos, muito menos a voz do Senhor. São tantas coisas para nos fazer olhar para as coisas terrenas e viver o mundo terreno e viver menos daquilo que é do Espírito, daquilo que é de Deus. Eu quero que você feche os seus olhos nessa hora. Às vezes nós não percebemos as distrações. Muitas coisas vêm para nos roubar o que é de Deus, o que é do céu, o que é espiritual. E o Senhor, nessa hora, Ele está nesse lugar. O seu Espírito está aqui. Ele quer ministrar, falar conosco, também através da palavra. Aquieta sua alma agora. Aquieta sua alma nele agora. Entrega a Ele agora as suas preocupações. Essa ansiedade, entrega. Essa mente acelerada. Você pensa 10 coisas ao mesmo tempo. Isso tem te cansado, te estressado, te roubado de Deus, te roubado da presença de Deus. Quantas vozes, quantas pessoas
nos chamando ao mesmo tempo. Para alguém aumentar as letras, tá muito. Vai na fonte. Olha lá. Aqui você vai aqui. Vai na fonte. Vou perguntar pro Luizão. Luizão sabe. Aquieta sua alma. Então, nem eu sei mexer muito, agora eu parei. Davi, ele orou e disse: aquieta-te, ó minha alma. Ele deu ordem à sua alma, para que a sua alma se aquietasse. Dá uma ordem à sua alma. Vai ter que ir na fonte, aí a fonte aumenta. Dá uma ordem à sua mente agora. Todo pensamento acelerado, toda inquietação, toda preocupação daquilo que está por vir. Isso aqui é. Que às vezes nem vai vir. É uma ideia. Não, isso aqui. Toda doença no seu corpo agora. Coloca ela diante do Senhor agora. Toda angústia, toda fraqueza no corpo. Toda ansiedade, todo medo. Todo nervosismo. Coloca agora diante do Senhor. Você precisa estar aqui nesse lugar de corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. Para ouvir a voz do Senhor nesse lugar. Essa é a casa de Deus. É a casa do nosso Pai. Nós estamos declarando céus abertos. Céus abertos é a presença do próprio Deus. É o próprio Deus se movendo na terra. É o próprio Deus fazendo. É o próprio Deus falando. É o próprio Deus ministrando. É o próprio Deus apontando o caminho. É o próprio Deus nos fazendo parar para refletir. Assim como aquele povo guiado ali por Moisés foi tirado do Egito e guiado a uma terra prometida. Deus levantou um libertador ali. Mas no meio do caminho eles se perderam. No meio do caminho eles pararam. Eles murmuraram. Eles reclamaram. Eles só viam o físico. Eles só viam a água que faltava, a comida que faltava, o cansaço. Mas eles estavam tão distantes de Deus que eles não conseguiam ver o maná cair do céu. Eles não conseguiam ver a água da rocha sair das pedras da rocha. Eles não conseguiam ver o milagre do Mar Vermelho. Eles não conseguiam ver as águas amargas transformando em águas doces. Eles só viam os problemas. Eles só viam o cansaço. Eles só viam o que eles não tinham. Mas eles não conseguiam enxergar o que eles tinham, que era muito mais do que eles não tinham. Sabe, o Senhor levantou um libertador para as nossas vidas, Jesus Cristo. Ele tomou aquela cruz nas suas costas. Ele subiu até o Gólgota. Um dia, um menino tomou madeiro nas suas costas, lá no Velho Testamento. Isaac. Isaac era um tipo de Jesus. Ele carregou a madeira para o seu próprio sacrifício, a lenha para o seu próprio sacrifício. Assim como Jesus carregou aquela cruz. E o Senhor quer chamar a nossa atenção
direção nessa tarde. Para que nós venhamos levantar os nossos olhos e olhar para o céu e tirar os nossos olhos das coisas físicas dessa terra. Porque as coisas dessa terra vão passar. Tudo é passageiro. As faltas é passageira, a doença é passageira, a paixão é passageira, o desejo é passageiro, as crises existenciais é passageiro, tudo é passageiro. A necessidade do dinheiro é passageira. Mas Ele vai nos levar a uma nova terra, a nova Jerusalém celestial, onde nada será passageiro, mas eterno. Peça o Espírito Santo para falar com você através dessa palavra. Peça o Espírito Santo para usar a minha vida. Ore por mim. Porque nós não podemos perder tempo. Porque o fim se aproxima. Pai, eu oro por mim. Eu oro pelos meus irmãos que aqui estão nessa tarde. Que essa palavra seja tão poderosa. Que a dependência do Teu Espírito venha sobre as nossas vidas como nunca nessa tarde. Que nós venhamos entregar nas Tuas mãos tudo que precisa ser entregue e deixado aqui nessa tarde. Que nós venhamos, Pai, em nome de Jesus, confiar no Senhor nessa tarde. Confiar sem duvidar nessa tarde. Que a nossa fé seja uma fé tão grande nessa tarde. Que essa palavra nos convença tanto nessa tarde. Que as nossas vidas nunca mais sejam as mesmas. Senhor, nós dissemos aqui no domingo da ceia, muitos dos nossos preciosos irmãos ficaram pelo caminho, Senhor. Mas nós dissemos aqui, tem misericórdia de nós. Não nos deixa ficar pelo meio do caminho. Então ensina-nos essa tarde a viver, a conviver e a lidar com os nossos problemas, Pai. Com as nossas dificuldades, com os desafios das nossas vidas. Ensina-nos, ó Pai. E o Senhor é o nosso Pai. Nos dá graça, nos dá visão, nos dá força, nos dá direção, Senhor. Ensina-nos a lidar com os problemas que vêm até nós, Pai. Para que nós não venhamos parar no meio do caminho, nem pecar contra o Senhor, nem pecar contra os nossos irmãos, nem contra os homens, nem abrir brecha para o inimigo, mas que nós venhamos, Pai, fazer tudo na Tua direção, porque assim, no final, tudo vai dar certo, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Êxodo, se você puder continuar de pé para a gente fazer um pouco dessa leitura, depois você vai se assentar, nós vamos estender um pouco. Êxodo, capítulo 1. Eu quero falar nessa tarde sobre céus abertos, mesmo quando eu não percebo que eles estão abertos. Nós falamos aqui muitas vezes que os céus estão abertos, e é fácil perceber que os céus estão abertos quando os milagres acontecem, quando as respostas de oração vêm, num culto como quando Deus vem, como aqui, quando ganhamos algo de Deus ou dos homens. É fácil reconhecer os céus abertos, mas coisa difícil é reconhecer os céus abertos quando nós estamos no meio de uma luta, no meio de uma adversidade, no meio de uma batalha. Aí, ao invés de reconhecermos os céus abertos, a gente pergunta assim: cadê Deus? Cadê o Senhor? Vem, Senhor.
Mas a verdade é que muitas vezes, no meio das batalhas, das lutas, das adversidades, os céus continuam abertos. Nós é que não percebemos. Mas o mais importante nessa tarde é que voltemos os nossos olhos para o céu e tiramos os nossos olhos das coisas terrenas. Êxodo capítulo 1, verso 8. Êxodo 1, verso 8, diz assim: entre mentes se levantou de novo um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que todos nós. Vamos entender uma coisa aqui. Ele está dizendo que o povo de Deus naquele lugar era mais forte do que todos eles. Então ali no Egito havia um povo forte, um povo de Deus que era um povo forte, mesmo estando no Egito. Você pode dizer glória a Deus? Olha aqui, queridos, aí o inimigo começa a traçar uma estratégia para enfraquecê-los. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte aos nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para lhes afligirem com mais cargas. Ou seja, vamos aumentar o serviço, vamos colocar pressão, vamos colocar mais peso, mais carga, porque assim eles vão se enfraquecer. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais eles eram afligidos, muito mais eles se multiplicavam e muito mais eles se espalhavam. Você pode dar glória a Deus? Olha o que a Bíblia está dizendo: quanto mais pressão eles sofriam, quanto mais escravizados eles eram, mais eles cresciam e mais eles se multiplicavam. Então, se você está passando por um tempo como esse, deixa eu te falar uma coisa, preocupa não. Quanto mais te pressionar, é igual a azeitona para tirar o azeite. Quanto mais te pressionar, mais você vai crescer, mais você vai multiplicar, mais você vai ser abençoado, porque o Senhor que governa a sua vida está sobre a sua vida, e não há Faraó, não há Herodes, não há ninguém que possa moer a sua vida, porque você tem dono. Amém? Você tem dono. Verso 13. Então, eu pulei um pedacinho em cima, né? De maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, olha isso, com fúria, faziam com que os filhos de Israel os servissem, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, amassando barro em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço em que na tirania os servia. Olha isso. Pode se sentar, deixa sua Bíblia aberta, nós vamos falar. Olha isso, irmãos. Já não bastava ser escravo, já não bastava trabalhar como trabalhava, mas agora aumenta as cargas, agora aumenta os pesos. Esse povo está crescendo demais. Vamos impedir esse povo de crescer, vamos impedir esse povo de multiplicar. Irmãos, é da mesma forma na nossa vida. Quando o diabo vê que nós estamos indo bem, nós estamos crescendo em Deus, a nossa casa está prosperando, os nossos filhos estão indo, nosso casamento está indo bem, nós estamos indo na presença de Deus, uma nova Jerusalém, nós estamos vencendo aqui na terra, nós estamos vencendo o dia mau. O que ele faz no inverno? Ele faz reunião, como aquele vídeo que nós vimos aqui da pastora Zenete. Ele faz reunião no inferno e ele diz: vai lá, põe peso, vai lá, põe tentação, vai lá, põe dificuldade, vai lá, usa os cachorros, usa os cachorros, usa o vizinho, usa a nora, usa o genro, usa o cônjuge, põe peso, põe problema, põe trabalho. Sabe por quê? Ele não vai ter força, ele não vai conseguir, ele não vai se levantar.
quanto mais pressão, quanto mais adversidade, quanto mais se levantam contra nós, aquele que tem uma aliança com Deus, mais ele se levanta em Deus, em oração, em jejum, em busca, em consagração. Ele fala: eu estou passando por isso aqui, esse choro pode durar essa noite inteira, mas amanhã eu vou sorrir, porque ainda que o choro dure a noite inteira, pela manhã a alegria vem na minha vida, o escape vem na minha vida, o Senhor vem sobre a minha vida, o Senhor não permitirá que os meus pés vacilem, o Senhor me guardará. Há um guarda que guarda a minha vida. Eu sou o Israel de Deus. E aí, o que acontece com esse povo? Quando o Faraó percebe: eu não dou conta de controlar esse povo, eles crescem e se fortalecem demais, vou criar outra estratégia. Vou chamar as parteiras, porque era parteira, não era? Tinha hospital, tinha médico. Vou chamar as parteiras, médico especialista, né, que eu digo, para fazer parto. Então, vou chamar as parteiras, reúnam as parteiras e vamos dar uma ordem. E a ordem é: todo menino que nascer deve ser morto. Todo menino que nascer deve ser lançado no rio Nilo. Todo menino que nascer deve ser comido pelos animais, os bichos, o que tiver lá no rio Nilo, na beira do rio Nilo ou dentro do rio Nilo. Todo menino deve morrer. Ele dá uma ordem para as parteiras. Mas o que a Bíblia diz? Que as parteiras temem a Deus. E por temer a Deus, os meninos começam a nascer e as parteiras desobedecem a ordem dessa grande autoridade do Egito, e elas deixam os meninos vivos. Elas deixam os meninos nascerem e ficam vivos. Elas não matam os meninos. Elas temem ao Senhor. Ainda que haja uma grande estratégia das trevas, o Senhor sempre trabalha. E aí sabe o que acontece? Às vezes a gente não vê, que nem eu comecei falando aqui, a gente não está vendo céu aberto, a gente não está vendo Deus agir, a gente não está vendo Deus trabalhar, parece que a gente não está vendo nada. Mas irmãos, guarda uma coisa, você nunca vai esquecer, eu aprendi isso na igreja, lá em cima com a pregação do pastor Alvino. Na maioria das vezes, quando nós estamos em tempo de dificuldade, Deus trabalha na nossa vida por trás dos bastidores. Lembra do livro de Esther? O livro de Esther não aparece a palavra Deus nenhuma vez, mas Deus estava em todo o livro de Esther. Olha o trabalhar de Deus no livro de Esther por trás dos bastidores. Aqui Deus estava trabalhando. Aqui, por mais que eles olhavam para a realidade deles e diziam: nós somos escravos, nós estamos sendo oprimidos, olha a tirania desse homem, olha a tirania dos nossos chefes de trabalho. Por mais que eles vissem isso, o que eles talvez não perceberam é que Deus estava trabalhando na vida deles por trás dos... Por quê? Porque exatamente quando aquele homem proíbe que os meninos vivessem, era exatamente no tempo, no ciclo, na estação, que Deus traria um bebê, no meio daqueles bebês, que seria o libertador desse povo aqui que estava escravo. Então, o inimigo trabalha para quê? Para matar o libertador do povo. O inimigo trabalha, usou este homem, usou o Faraó para quê? Para perseguir as crianças e matar aquele que seria o libertador. Vai guardando essa história que você precisa dela. O que acontece? Nasce um monte de menininho. E alguns dos meninos realmente, ou quase todos, não sei quantos se conseguiram se salvar, mas foram julgados no Rio Nilo. Mas nasce um menininho na casa de uma hebreia chamado Moisés. E a Bíblia faz questão de dizer que ele era bonito. A mãe vendo que o menino era bonito. A mãe esconde o menino. A parteira não mata, a mãe esconde o menino. Aí imagina, naquela época, em tendas, como que esconde o menino? O menino chora, sim ou não? O menino chora. Às vezes o menino começa a chorar, e às vezes a gente até sabe o que faz, fica até irritado com aquilo. Meu Deus, o que é isso que esse menino está chorando? A gente não
gostam de ouvir choro de criança, é isso? Quem sabe aquela criança chorava, a mãe colocava a mão assim na boquinha para tentar tampar o choro do menino, e a mãe esconde o menino 1 dia, 10 dias, 15 dias, 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses, 2 meses e meio. Mas quando chega 3 meses, não tem jeito mais de esconder esse menino. Qualquer hora os soldados vão bater aqui na porta, vão pegar esse menino jogando no Rio Nilo. Qualquer hora, uma vizinha aqui pode ir lá e denunciar que tem um bebê aqui dentro. As pessoas me viram grávidas. E cadê o menino? Essa mãe, no meio, com certeza, de um desespero que a Bíblia não diz. Mas quem é mãe, dá para imaginar isso. Essa mãe olha para um lado e diz: se eu ficar com esse menino, os soldados podem pegar e jogar ele no Rio Nilo. Se eu jogar esse menino no Rio Nilo, eu não tenho coragem. Eu não dou conta de fazer isso com meu filho. Eu preciso de uma direção. Eu preciso tomar uma decisão, mas eu não sei que decisão tomar. Às vezes, como você que está aqui, você precisa tomar uma decisão, mas você não sabe que decisão tomar. Você precisa fazer alguma coisa diante de uma situação que você está vendo, mas você não sabe que direção tomar. Você já olhou para um lado, olhou para o outro, falou: não dá para suportar a situação, não dá para conviver com isso aqui, mas eu não sei o que fazer. Às vezes é aquilo que você ama muito, às vezes é aquilo que você deseja muito, às vezes é aquilo que você pensa: se eu perder isso aqui, eu vou ficar louco, eu vou ficar desesperado, eu não vou dar conta, eu vou entrar em depressão, como é que eu vou fazer? E com certeza essa mãe entrou em dias de desespero. O que fazer com esse menino? O que fazer? Eu vou esperar ele crescer e ser comido no Rio Nilo? O que eu vou fazer com esse menino? E no capítulo 2 aí da sua Bíblia, essa mãe, ela decide fazer algo com esse menino. Capítulo 2. Verso 1 diz assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, bonito, escondeu ele por 3 meses. Agora começa onde nós paramos a história. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Preste bastante atenção aí. Não podendo mais esconder o menino, tomou um cesto de junco. Aí ela pega um cestinho e ela prepara todo o cestinho para colocar aquele menino lá dentro. Nessa altura aqui, essa mulher já tinha tomado a decisão e ela sabia o que ela ia fazer com esse menino. Então ela prepara o cesto, preste bastante atenção, ela prepara o cesto. Ela coloca o menino dentro do cesto e ela vai na beira do rio Nilo e ela coloca o menino na beira do rio. Ela vai na beira de um rio e ela coloca o menino na beira de um rio. Aqui está a essência dessa mensagem. Quando essa mulher não podia mais conter, segurar na sua mão aquele problema, essa mulher tomou uma decisão. E eu creio, irmãos, que essa mulher deve ter orado. E eu creio que ela foi impelida pelo Espírito a fazer isso. No Velho Testamento, o Espírito Santo não habitava dentro dos homens. No Velho Testamento não tinha batismo com o Espírito Santo, mas a Bíblia diz que de quando em quando o Espírito Santo vinha sobre homens e mulheres quando era necessário. Para quê? Para fazer o que era necessário. Eu creio que Deus
direcionou essa mulher. Porque essa mulher não era mãe de um menininho qualquer. O bebê que ela tinha nas mãos era o libertador do povo de Israel. Então, sabe o que eu aprendo aqui? Que os nossos problemas, as nossas dificuldades, nós não podemos resolver do jeito que a gente acha que pode ser. Nós não podemos tomar atitude pela nossa própria cabeça. Nós não podemos tomar atitude porque eu já tenho experiência e já sei. Nós que temos uma aliança com Deus, a nossa atitude tem que ser tomada debaixo de uma direção e debaixo de uma palavra de Deus. Essa mulher podia não ter feito nada, ouvir Deus, nada. Ela podia ter escondido esse menino e daí a pouco o soldado chegava lá e matava o menino. Jogava ele no Nilo. Mas essa mulher não pegou o seu problema e resolveu ele do seu jeito. Mas ela pegou o seu problema. E o que ela fez então? Ela esperou 3 meses até que ela tivesse uma direção de Deus para saber o que ela ia fazer com aquele menininho. Ela não sabia que ele era o libertador. Ela só como mãe cuidava. Mas eu creio que o próprio Deus havia colocado algo dentro daquela mulher. A Bíblia não fala isso. Aí essa mulher prepara o cestinho. Como uma boa mãe, uma mãe cuidadora. Coloca o cestinho, quem sabe, bem fofinho. Deita o menininho. Fecha a tampa. Vai lá na beira de um rio, onde estava a filha de Faraó, a uma distância. Coloca, deixa o balaim lá, o cestinho lá com o menininho. E entrega. Fala, Deus, eu estou tirando das minhas mãos esse menininho e eu estou colocando nas suas mãos esse menininho. Daqui para frente, eu não sei o que vai acontecer com esse menininho. Até aqui eu cuidei, até aqui eu amamentei, até fazer o cestinho, coloquei no lugar fofinho, eu coloquei. Fechei o cestinho, ele está guardadinho, cuidadinho. Até aqui eu fiz a minha parte, mas daqui para frente eu não posso fazer mais nada. Então eu estou entregando, eu estou deixando ele aqui na beira desse rio, nas suas mãos. Quando você não pode, quando você não dá conta, quando você não consegue, quando você não sabe o que fazer, quando você sabe que você tem que decidir é precioso, você tem que deixar, você, mesmo com lágrimas, você tem que ir com essa situação. Entregar ela nas mãos daquele que pode fazer dela o que ele quiser. Ela entrega. Ela se afasta. Ela não tinha intenção de sair correndo em busca de volta. Embora com certeza era vontade. Ela se afasta. E a menininha, a filha, não sei se era menininha, às vezes já era até uma adolescente, estava junto. A irmã. E a irmã deixa a mãe e fica olhando de longe o cestinho, para ver o que podia acontecer com aquele menininho. Porque nós, como servos de Deus, a gente entrega. Presta atenção. A gente entrega. Mas nós somos filhos, sim ou não? A gente entrega, mas às vezes existe um sentimento, uma preocupação. A gente entrega e a gente é prudente. Mesmo de longe, a gente ora e diz, Deus, eu te entreguei. Mas se o Senhor ainda precisar de mim, se o Senhor ainda não for colocar dentro dessa causa, que às vezes eu quero tanto, eu estou aqui. A Bíblia diz, de longe a menina observava. E com certeza a mãe também. Mas estava nas mãos de Deus, ela veio buscar de volta. E ela entrega. Quando ela tem fé para entregar, Deus se levanta. Deus se levanta. Olha aí. Verso 4. A irmã do menino ficou de longe a observar o que havia de acontecer com o menino. Mas desceu a filha de Faraó. Aí no versículo 5, Deus se levanta. Isso. Mas desceu
a filha de Faraó. E tinha que ser ela para achar, sim ou não? Porque ela tinha autoridade para decidir o que fazia com o menino. E desceu a filha de Faraó para se banhar no rio. E as suas donzelas desceram pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou sua criada e tomou o cesto. Por que Deus se levanta? Porque Deus faz aquela mulher sair do palácio naquela hora, descer naquele rio, olhar, Deus move o pescoço daquela mulher, ela vê aquele cesto, ela pede a sua ama para buscar aquele cesto, foi isso que nós acabamos de ler, abrindo, viu a criança, e eis que o menino, que gente, chorava. Deus cuida de cada detalhe, sim ou não? E lembra que a mãe via, nós vemos aqui que o menino era muito bonito, lembra disso? Lembra que Deus usa cada detalhe? Ela teve compaixão do menino e disse: este menino é dos hebreus. Olha, gente, ela logo reconhece que era um menino do quê? Dos hebreus. Se a ordem de Faraó era mandar matar, o que deveria ser a ordem dessa mulher, da filha de Faraó? Chama lá os soldados e manda matar. Ou vão julgar aqui desse rio mesmo. Mas o que ela faz? Ela toma o menino para ela. E eu te pergunto, Deus está ou não está nesse negócio? Por que você fica duvidando quando você tem que entregar as coisas na mão de Deus e você fica duvidando, segurando nas suas mãos e você não confia em Deus? Às vezes você pensa, mas o fulano não vai entender isso. Mas não sei o quê. Mas o outro não é crente. Mas como é que Deus vai mover lá? Para com isso. Para com isso. Deus fez até uma mula falar. Você acha mesmo que Deus não vai trabalhar naquilo que tem um propósito para você e para o reino dele? Esse menino não era só o filhinho de Joquebede. Esse menino era o filhinho de Joquebede, mas antes de ser o filhinho de Joquebede, Deus projetou ele no céu. Deus programou a vida dele no céu, para ele vir libertar um povo na terra. Milhares de gente. Ele era um tipo de Jesus. Essa mulher estava lutando um problema que aparentemente era um problema dela. Mas na verdade esse problema de Joquebede nunca foi um problema dela. O problema de Joquebede era um problema de Deus. Joquebede era só o instrumento que Deus iria usar para nascer esse menino, para cuidar desse menino, para colocar esse menino no cestinho da beirada daquele rio, para a filha de Faraó achar, porque Deus precisava formar aquele menino na melhor escola daqueles dias, que era dentro do palácio, porque ele precisava se levantar como libertador. E na casa de Joquebede isso ia acontecer. Às vezes você está lutando lutas, você pensa que é sua luta, e você é só um canal de Deus para lutar a luta de Deus. Você é só um instrumento de Deus. Todas as vezes que você e eu lutamos as lutas de Deus, tenha certeza de uma coisa: ainda que você entregue e tenha uma aparente perda, com Deus você nunca vai ter perda. Com Deus Ele sempre vai te devolver, e te devolver muito mais, e te fazer alegrar muito mais. Ele sempre vai fazer um milagre, porque você é só um instrumento, e às vezes você vai sofrer por ser um instrumento de Deus. Aquele povo sofreu, eles tiveram que ser escravos, eles tiveram que ser perseguidos, apanhar, ser machucados, sabe, trabalhar dia e noite, não ganhar um centavo. Eles tiveram que fazer aquilo tudo, sabe para quê? Para ser um instrumento de Deus na terra, porque sem aquele povo naquela época, não teria a sombra do Velho Testamento para nós hoje. Porque o Velho Testamento se liga no primeiro, não é nada separado, não é nada desvinculado. O que está no um cumpre, o que está no velho cumpre no novo. A Bíblia é a revelação de Jesus Cristo de Gênesis e Apocalipse. Aquele povo sofreu maçã barro, porque era a obra de Deus. Eles não sabiam disso, mas eles estavam trabalhando para Deus, porque precisavam
precisava existir um povo que amassava barro, um povo que era oprimido, um povo que era escravo, depois um povo que foi liberto, para nos mostrar hoje o caminho da salvação. Precisava existir um Moisés perseguido, que o faraó se levanta para matar, porque seria como sombra, que lá nos dias de Jesus, quando o bebezinho Jesus nascesse, havia um Herodes que mandou matar as crianças, e aqui era sombra do que ia acontecer aqui. O novo está confirmando tudo que está no Velho Testamento. E às vezes você está sofrendo, está passando por um problema, não está entendendo nada, porque às vezes Deus não explica tudo. E você está dizendo, olha, Deus está falando comigo, esse problema está tão difícil, não estou entendendo nada, eu tenho sonho, não entendo nada. E Deus está dizendo nessa tarde assim, pega isso que está te atormentando, pega isso que está tirando o seu passo, pega isso que você está correndo o risco de desviar, de sair da minha presença. Pega essa tentação que você não está dando conta. Pega essa dificuldade que você não está dando conta. Faz como Joquebede. Põe esse menininho dentro do cesto. Deixa na beirada do rio. Entrega nas minhas mãos. Porque eu sei o que eu vou fazer com esse menininho seu. Eu sei o que eu vou fazer com esse problema. Entregue, confia, entregue, descansa, entregue, tira a sua mão, somente fica ligado no Espírito, porque a qualquer momento eu posso vir falar com você. E foi o que Deus fez. A menininha, ou a jovenzinha, vê que a filha de Faraó manda buscar o cestinho, e ela corre lá, e ela diz, olha, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Arruma uma mulher para cuidar dele. Sabia que eu arrumo para a senhora uma mulher? Quero. Leva o menininho e fala para essa mulher que eu vou pagar ela para cuidar desse menino, para amamentar esse menino até esse menino crescer. A irmã pega o cestinho. E a irmã vai para onde, gente? O encontro de quem? Da Joquebede, da mãe. E fala, mãe, para pensar isso, mãe. Toma, mãe. Minha filha, mas deixa o cestinho lá. Minha filha, mas o cestinho tem que ficar lá. Mãe, você não está entendendo, mãe. A filha de Faraó viu o cestinho, mãe. Moisés começou a chorar no cestinho, mãe. E aí, mãe, você não está entendendo. Aí eu cheguei lá correndo e falei, eu sei que uma mulher pode cuidar desse menininho para você. E ela falou, mãe, que eu podia levar esse menininho, Moisés, para uma mulher cuidar. E tem um detalhe, mãe. Além de você cuidar de Moisés, que é seu próprio filho, ela mandou um recado. Ela falou que vai te pagar. Eu falei, mas pagar? Eu sou escrava. Não tem pagamento para escravo. Ela falou, não, mãe. Ela pediu para cuidar do menino e ainda vai pagar para cuidar do menino. Você pode dizer glória a Deus? Deus está falando com você? Sabe o que acontece? Muita coisa não acontece porque a gente não tem a coragem de Joquebede, de pôr o menininho no cesto, preparadinho, pôr na beira do rio e falar, Senhor, eu não posso mais com isso. Estou entregando as suas mãos. Eu não tenho saída. É a minha única saída. E a minha única esperança, se há esperança para Moisés, só nas suas mãos. Então, está aqui. E ela, olha isso. Verso do rei. E respondeu a filha de Faraó, vai, saiu, pois a moça, aí aqui já fala que é moça, e chamou a mãe do menino, então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-no, e eu pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou, a mãe, Joquebede, tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser o quê? Filho. Esta lhe chamou de Moisés e disse, porque das águas o
Tirei. Eu quero concluir dizendo uma coisa para você. Eu aprendo que na luta de Joquebede, Deus era o maior interessado no problema em que Joquebede estava passando. Deus era o maior interessado. E pode ser que nessa luta que você está enfrentando, Deus seja o maior interessado em resolver o problema que você está passando. Sabe? Talvez você está aí lutando uma luta pensando que ela é sua, e essa é uma luta do reino de Deus. Eu aprendo algumas lições. Quando eu amo muito algo ou alguém, quando eu quero muito, quando eu sonho muito com alguma coisa, quando eu desejo muito alguma coisa, mas isso está em ameaça, eu devo tirar aquilo das minhas mãos e largar nas mãos de Deus, porque se ficar nas minhas, eu vou correr risco de perder. Pode ser que o inimigo vença a luta contra mim, mas ele não vence a luta contra Deus. Pode ser que se Joquebede se escondesse aquele menino mais uns dias, o soldado achasse que representa os inimigos e matasse aquele menino. Mas quando ela entregou aquele menino nas mãos de Deus, aquele menino não morreu, mas aquele menino viveu para a glória de Deus. Então, pare de segurar na sua mão aquilo que é para entregar para Deus. Pare de segurar na sua mão aquilo que não é tempo mais de segurar na sua mão. Entrega para Deus. Entrega e confia. Fica de longe, orando, jejuando, orando em línguas, ouvindo a voz do Espírito, até que Deus fale com você. Mas entrega e deixa. Esses dias eu aconselhava um jovem. Eu dizia para ele, Deus foi resolvendo muita coisa na vida dele, ele se preparando para o batismo agora. E ele chorando, ele dizia, mas pastor, é muita perda. Eu disse, sim, aparentemente é muita perda. Mas entrega tudo. Ele falou, é isso que eu fiz, por isso que eu perdi. Entreguei tudo, eu perdi. Você não perdeu. Você não perdeu. Prepara. Porque o que Deus tem para você é muito maior do que você entregou. Então, não resista a entregar nessa tarde. Tira os seus pés de não é onde mais para você estar. Tira os seus pés dessa batalha que você está lutando e que o diabo está te ganhando. Tira os seus pés desse lugar que você está guerreando ali para você conquistar algo e não está dando em nada. Afasta. Tira os seus pés. Fala, Senhor, coloca os teus. Eu não vou guerrear isso aqui mais. Eu não posso isso aqui mais. Porque se eu ficar com isso aqui nas minhas mãos, eu vou perder de todo jeito. Se Joquebede ficasse com o menino, ela ia perder de todo jeito. Sim ou não? Então, a melhor escolha foi entregar nas mãos de Deus. Então, se necessário for nessa tarde, entregue seu filho, entregue seu casamento, entregue suas finanças, sua saúde. Entregue tudo que você precisar entregar. E eu concluo dizendo, naqueles dias, na vida de Joquebede, onde ela estava ameaçada da morte do seu bebê de 3 meses, os céus estavam abertos sobre ela e a casa dela, sim ou não? Não tem dúvida. Mas talvez para Joquebede os céus estivessem fechados. O que eu faço agora? O soldado passa aqui na porta da tenda toda hora. Alguém vai ouvir o choro desse menino. Uma vizinha fofoqueira pode ir lá e contar. Mas o que Joquebede fez? Ela confiou naquele que tudo pode para entregar seu menino. Não tente proteger aquilo que você não pode proteger mais. Não tente proteger que aquilo que o inimigo é mais forte que você e ele pode vir destruir aquilo que é o seu sonho e o seu projeto. Se você não consegue mais proteger, solta nas mãos de Deus. E fique em vigilância. Qual que é a vigilância? Oração, jejum. Mas não vai sofrer isso mais não. Senhor, está entregue. Eu vou confiar naquele que tudo pode fazer. Então lembra de uma coisa. Os céus podem estar abertos
sobre dias escuros. Os céus podem estar abertos diante de perseguições. Quando Moisés cresce, vira um homem e vai libertar o povo egípcio. Lembra o que aconteceu? Ele enfrenta Faraó e ele tira o povo do Egito. Quando eles estão chegando lá de frente ao Mar Vermelho, que eles olham para trás, o que está vindo lá em cima? O exército todo de Faraó. Eles seriam esmagados pelo exército de Faraó ou levados todos de volta para ser escravos de volta. Eles estavam diante do Mar Vermelho. O que Deus faz? Moisés, quando vocês saírem, eu vou dar para vocês uma nuvem de glória, lembra? De noite ela vai alumiar o caminho de vocês, ela vai aquecer vocês no frio do deserto, ela vai apontar